onde a vida é o principal elemento do encontro. Eu tenho acreditado cada vez mais, a vida tem me encaminhado para essa convicção, que faz parte do nosso processo de aprendizado a capacidade de ler os avessos. Até mesmo porque a sensibilidade para identificar os avessos, ela é fundamental para que a gente tenha condições de conhecer o lado que se manifesta das coisas, né? Às vezes eu tenho uma pessoa se manifestando diante de mim, e se eu não fizer a leitura dos avessos daquela manifestação, eu não serei capaz de compreendê-la. Porque tudo é contextualizado. A minha ação é sempre contextualizada. A minha palavra é contextualizada e ela tem um avesso. Pode ser inconsciente, pode ser consciente, que me leve a ter aquela atitude. Eu sempre peço a Deus a graça de ter essa sensibilidade que faz diferença nos dias de hoje. A capacidade de ler os avessos das situações. Porque muitas vezes a compreensão do momento presente, da dificuldade, ou até mesmo da alegria, vai passar pela nossa capacidade de investigar aquilo que os nossos olhos não podem investigar e descobrir no primeiro momento, porque carecem. A situação carece de ser observada com mais profundidade. É interessante que Jesus sempre desafiou os discípulos a terem esse olhar mais profundo que o convencional. Aprofundar o olhar, aprofundar a maneira como nós olhamos para as pessoas, para a vida, para nós mesmos. E é por isso que o cristianismo e toda religião que é séria, não é só o cristianismo que tem essa proposta. Nós vamos encontrar no hinduísmo, no budismo, no judaísmo, elementos religiosos, rituais, reflexivos, que convidam e que instrumentalizam a possibilidade deste aprofundamento das questões. É muito bom a gente identificar que a profundidade, a gente tem mania de dizer isso, nossa, como isso é profundo, né? Ou porque você escutou alguém dizendo alguma coisa bonita, ou alguma coisa que num primeiro momento você não conseguiu entender na plenitude, ou até mesmo quando a pessoa ela tem uma postura profunda. Ela não é uma pessoa rasa. É aquela pessoa que lhe dá confiança de conversar algo mais sério, mais elaborado, menos convencional, né? Menos ordinário, isto é, que está da ordem do dia. É tão bom a gente ter a oportunidade de aprofundar as questões. E a religião é isso. É essa proposta, é o convite para que a gente seja capaz de aprofundar no nosso autoconhecimento, para que a gente seja capaz de aprofundar no conhecimento de Deus, que também é um conhecimento sobre nós, e a partir desse conhecimento a gente aprofundar nos nossos relacionamentos humanos. A gente sair da margem, a gente sair da superfície. Eu acho que esse é um projeto que todo mundo deveria ter e viver diariamente. Hoje eu quero ser um ser humano mais profundo. Não quero viver tanto à margem. Eu não quero ter o risco, né, de me acostumar com a mesmice. Não, eu quero é a profundidade. E foi fantástica a proposta que João Paulo II fez, que repercutiu tanto, né, na vida missionária da igreja, quando ele nos convidou a avançar, a adentrar águas mais profundas. Sair do contexto raso, que às vezes a gente se acostuma. Eu tenho tanto medo, sabe, de morrer sem ter tocado as questões fundamentais da minha existência. Isso para mim é religioso. A oportunidade de me analisar, de me compreender. Eu não tenho outra vida para isso. Eu não acredito em reencarnação, então eu preciso utilizar de todos os recursos humanos e sobrenaturais, porque sou um homem religioso, para buscar o aprofundamento do meu conhecimento. Eu quero me conhecer com mais profundidade.
Eu quero ter cada vez mais uma proximidade dos meus motivos mais secretos, do porquê que ajo assim, do porquê que reajo daquele jeito, desse ou daquele, porque trato as pessoas desse jeito ou de outro. A gente ser para nós mesmos o tempo todo um mar que precisa ser adentrado, que precisa ser conhecido. Ainda agora há pouco, quando eu estava propondo no Twitter que as pessoas poderiam mandar questões para nós podermos refletir aqui no programa, uma pessoa que admiro muito, que ela é até uma professora lá no Rio Grande do Norte, ela me mandou numa DM, porque eu a sigo, ela me escreveu assim: padre, seria propício hoje falar sobre as inadequações que são tão próprias do nosso tempo. E aí, não tive tempo de continuar a conversa com ela. Até perguntei para ela, mas de quais inadequações nós podemos falar? Eu posso ter inadequações intelectuais, isto é, estudo, aprofundo, vou mergulhando nos mistérios do conhecimento e de repente me sinto inadequado para depois conversar com as pessoas mais simples, conversar com aqueles que estudaram menos que eu, que tiveram menos conhecimento que eu. Ou então descobrir as inadequações afetivas, Quando você teve a oportunidade de sair de casa, de vivenciar muitas coisas diferentes, outros mundos, outras pessoas, e depois você é convidado a voltar para sua casa e você já não se sente mais participante daquele contexto, porque você deixou um dia, você ficou inadequado. Mas aí eu vou para um outro contexto de inadequação, que é justamente quando nós descobrimos, por causa do mistério do Cristo em nós, que nós já não conseguimos mais viver a lógica do mundo, onde tantas vezes prevalece a crueldade, a maldade, a mentira. Nós estamos vivendo agora um período eleitoral, Estava até vendo aqui antes de começar o programa, propaganda política na Canção Nova. É estranho, A gente vê uns rostos que a gente não vê aqui. Você deve estranhar isso, Quando você está assistindo a programação da Canção Nova, de repente entra um candidato falando disso, falando daquilo. A gente precisa votar bem, a gente precisa votar consciente. Mas eu fico pensando que a inadequação cristã é quando você olha para tantas propostas mentirosas, que o tempo da política é propício para isso, porque eles vêm, o que eles querem? Arrancar o nosso voto, então nos prometem mundos e fundos. Mas é quando você descobre que você já não está disposto mais a fazer essa parceria com os injustos, com os desonestos, porque o seu mundo já é outro. Essa inadequação é tão saudável, minha gente. Quando você escuta a música que denigre o ser humano e você percebe que você não tem disposição mais de escutá-la. Pode ser que você já tenha tido um dia, quando você ainda não tinha a consciência do valor do ser humano, ou até mesmo de questões que são absolutamente importantes à vida e que tantas vezes nós somos indiferentes a elas. E você descobre que você está inadequado, porque as alegrias antigas não te alegram mais. Eu não estou falando das coisas boas que você esqueceu. Eu estou te falando daquilo que era falso, daquilo que era fogo de artifício, que um dia te agradava e que agora não agrada mais. Essa inadequação é saudável demais. Quando eu descubro que eu não tenho mais disposição de compartilhar a minha vida com os infiéis e mentirosos, Quando eu vou fazer de tudo para que essa infidelidade e essa mentira não encontre espaço para crescer dentro de mim, mas ao mesmo tempo criar dentro do meu coração uma tolerância com aquele que ainda não fez a mesma descoberta que eu, e eu ter essa oportunidade de, quem sabe, convencê-lo de que ele não precisa mentir, de que ele não precisa ser infiel, que a vida é muito mais bonita quando nós superamos as nossas mentiras e infidelidades. Infidelidades que cometemos com os outros, infidelidades que cometemos conosco. De você sentir-se inadequado
para tudo aquilo que antes era criminoso e que você participava livremente e estava confortável naquela vida. Não. Não queremos mais. E é muito bom quando nós identificamos que essa inadequação nos coloca numa perspectiva de transformação. Então, porque estou inadequado, eu vou fazer de tudo para que eu quebre no meu espaço, no meu ambiente, no lugar que me pertence, que o mundo é grande demais, mas eu tenho a oportunidade de mudar esse mundo a partir da célula em que eu estou inserido. Então ali eu vou fazer de tudo para que não prevaleça a mentira, a injustiça, a ingratidão. Porque o mundo eu posso transformar a partir daquilo que está ao meu redor. E vou continuar a conversa depois sobre a inadequação a partir deste ponto. Eu senti-me inadequado do ponto de vista intelectual? De repente estou num ambiente em que o outro sabe mais do que eu? Essa inadequação tem que me motivar a querer mais, ir além. Se eu me sinto inadequado porque não sou capaz de conversar amenidades ou então compreender o mundo simples dos outros, eu preciso rever os meus conceitos. Ou se eu me sinto inadequado porque não sou mais capaz de amar os que antes eu amava, preciso rever os meus valores. Mas essa inadequação, que nos coloca numa insatisfação com a crueldade do mundo, essa nós precisamos cultivar. Porque é impressionante, minha gente, como a maldade tem crescido nos nossos dias. Nós ligamos os noticiários todos os dias e é impressionante como cresce a violência. Como a nossa juventude está sem oportunidade de mudar os rumos. Como nós estamos entregando o mundo estragado para os nossos filhos. E nós precisamos nos mobilizar. Primeiro, sentindo que nós estamos inadequados. Não é este mundo que nós queremos. Não é este mundo que nós queremos deixar como herança para os filhos que trouxemos ao mundo. Que trouxemos a Ele. Queremos transformá-lo. Queremos superá-lo. E a vida, na reconciliação desses contrários, nós vamos descobrindo, na capacidade de ler esses avessos, nós vamos descobrindo os passos positivos da inadequação, que nos ajudam a tomar posições, que nos ajudam a tomar atitudes, decisões, que possam viabilizar uma vida melhor, uma experiência mais saudável de nós mesmos. Muito obrigado você que participa conosco, ligue. Esse programa é para você e feito a partir de você. 0 operadora 12 3186 2600. Boa noite, Christian. Tudo certo com você? Muito obrigado pela sua presença. Selecionei algumas questões, muitas, engraçado como algumas dificuldades, né, são muito próximas das outras. Então, de repente, você tem uma pessoa lá do Rio Grande do Norte falando de uma dificuldade, e uma pessoa lá do Rio Grande do Sul falando da mesma coisa. Então, o ser humano é o mesmo, só muda o endereço. A Miriam escreveu assim: Padre Fábio, eu penso que uma das dificuldades mais comuns nos dias de hoje é o perdão. Pois se você perdoa realmente, deve esquecer o fato. Correto? Correto. O esquecimento do acontecimento que nos magoou, ele é fundamental para que a gente possa construir o perdão. E depois já vem uma outra pessoa, a Scarlett de Taubaté, fala: Padre, preciso perdoar e não consigo, o que fazer? Então vamos juntar as duas questões. Primeira coisa, se eu tenho uma matéria-prima, né, uma ofensa, um comportamento, uma palavra que me magoou, que veio do outro, o primeiro passo é eu tentar identificar essa matéria-prima, que você pode identificar a partir do que aconteceu, a partir do que lhe feriu, que às vezes eu posso ver a situação e não posso ver o que realmente te feriu daquilo que aconteceu. Você é que tem que fazer essa triagem. Identifica o que realmente te machucou e por que te machucou.
É engraçado porque às vezes, se a gente não faz a pergunta, por que isso me machucou tanto? Por que a palavra dele ou o gesto dele provocou tanto sofrimento e tanta mágoa no meu coração? Pode ser que nessa pergunta já esteja a chave que vai lhe ajudar a perdoar. Perdoar é como se nós estivéssemos reestabelecendo uma paz interior, né? Porque nós vamos expurgar, vamos julgar fora aquilo que até então estava nos machucando. Agora, a gente precisa tomar um cuidado. Qual é a atitude que eu devo ter no momento em que eu perdoo? Eu preciso me reaproximar ou eu não preciso me reaproximar? Tudo vai depender de como, né? Isso é muito delicado. Por exemplo, se é o seu marido, uma pessoa com quem você estabeleceu um vínculo para a vida inteira, você tem uma responsabilidade por causa de uma família que vocês construíram juntos. A própria família se torna um elemento favorável e até mesmo que quase que impõe a necessidade da reconstrução desse vínculo, se você quer realmente fazer com que sua família continue estabelecida a partir da responsabilidade que vocês estabeleceram de educar, de ser presença na vida deles. Então, na vida de marido e mulher, o perdão, ele é um instrumental de todo dia, de toda hora. Vão perdoar em pequenas coisas, vão perdoar em grandes. Agora, de repente, é uma pessoa do seu convívio lá de trabalho, né? Ela pisou na bola comigo, eu perdi a confiança. Inclusive, estava até conversando uma vez essa semana com uma pessoa que eu considero muito, que leva o cristianismo muito a sério. E ela falou assim: padre, eu tenho um problema muito sério. Quando uma pessoa pisa na bola comigo, eu tenho muita dificuldade de perdoar. Eu posso até, padre, esquecer o que ela me fez, mas eu não consigo mais recolocar aquela pessoa na minha vida. E aí, minha gente, nós estamos falando de uma outra situação. Porque, na verdade, o amigo, o conhecido, o colega de trabalho, você tem um vínculo diferente com ele. É diferente de ser marido e mulher, é diferente de ser pai e filho, é diferente de ser irmão. Quanto mais próximo é o vínculo, é o laço e é a convivência, maior vai ser a necessidade de você não só esquecer, como reacomodar aquela pessoa na sua vida. Eu não tenho como julgar um filho fora porque ele me magoou, porque ele agiu de maneira imprópria comigo. Não fez aquilo que eu esperava dele. Mas aí é que está a questão. E é aqui que eu gostaria de chegar. Hoje eu estou meio confuso. Estou com uma dor de cabeça danada, mas vou fazer o meu esforço. Quando eu descubro o quanto que eu amo, ali está a chave para o tanto que eu vou perdoar. Não existe perdão se não existe amor. Aí você pode falar assim: ah, padre, mas de repente eu tenho o meu colega de trabalho, eu não posso dizer que eu amo. Pode dizer sim, porque o amor é, antes de tudo, um querer bem. Quando eu quero bem o outro que está ao meu lado, o perdão vai ser uma resposta natural ao meu querer bem. Tudo bem, por exemplo, o Christian. O Christian é uma pessoa que eu amo. Eu não tenho uma convivência com o Christian, nós não frequentamos, né, a vida do outro com frequência. Frequentamos com frequência é ótimo, né? Não com assiduidade, mas os meus encontros com o Christian são sempre muito proveitosos, muito respeitosos, desde quando conheci o Christian lá em Belo Horizonte, que foi o Christian que primeiro pegou os acordes do meu CD Tom de Minas. O Christian foi a primeira pessoa que ouviu as músicas do meu CD Tom de Minas. Agora, eu posso dizer que amo o Christian. Por quê? Porque sou sensível às necessidades do Christian. Se ele precisar de mim, ele sabe que ele pode contar comigo, da mesma maneira como eu posso contar com ele. Existe um querer bem entre nós, que nasce do primeiro momento de uma responsabilidade cristã, porque eu sou cristão, o Christian é cristão, mas depois se desdobra no querer bem que nós temos um pelo outro. O Christian participa da minha missão há um bom tempo aqui no programa de Direção Espiritual. Então, se em algum momento da nossa vida houver algum motivo para a gente se perdoar,
nós vamos ter este amor como ponto de partida. Agora, se eu não quero bem o outro, vai ficar muito mais difícil eu conceder a ele o perdão. Agora, mesmo querendo bem, não tendo o obstáculo, né? Eu quero bem. Você vai ter que passar por um processo de reconstrução interior do outro. Não adianta. E aí isso nós fazemos na presença de Deus, quando nós somos envolvidos pela oração. Na oração, ele é um instrumental favorável demais à reconstrução do coração que está ferido. Padre Alírio Pedrini, um grande padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, um homem que eu admiro profundamente, nos ensinou através dos seus livros a oração de amorização, que eu recomendo. A oração de amorização é a reconstrução do outro na presença de Deus. O outro me machucou, o outro me magoou, ainda que eu nunca mais volte a conviver com ele, porque é direito seu. É direito seu de estabelecer o limite para quem vai participar de maneira mais profunda e ativa da sua vida. Mas você não tem o direito de levar mágoa no coração ou de não oferecer ao outro o seu perdão. Aí, essa amorização, que é uma ação de Deus em nós, quando você vai diante do Senhor e fala: meu Deus, eu preciso amar essa pessoa, eu quero amar essa pessoa para conceder a ela o perdão que ela merece receber, por mais que ela tenha errado. É para a vida inteira, né? Porque nós vamos, enquanto a gente viver, nós careceremos de viver, de receber e de oferecer esse gesto amoroso que é o perdão. Nós vamos para um rápido intervalinho e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.